Olá, esse é o programa Farmacêutico Mais Saúde e você é muito bem-vindo. O tema de hoje é o descarte de medicamentos. Você sabe o que fazer com aqueles medicamentos vencidos ou que sobraram de algum tratamento? Nesse programa nós vamos conversar com um especialista no assunto. E também teremos as dicas do quadro Bem-Estar. Não saia daí, voltamos rapidinho. O que você costuma fazer com aquele medicamento que já está vencido ou daquele tratamento que a senhora começou a fazer e teve uma sobra de medicamento? O que a senhora faz com esses remédios? Eu levo no posto de saúde. Olha, normalmente é no lixo comum, mas se tiver algum local apropriado, a gente põe lá também. Eu descarto ele corretamente, levando de volta à farmácia. Olha, vou ser honesto, eu jogo fora, jogo na lama, jogo na lixeira, jogo no lixo. Tá errado, mas eu jogo no lixo. Nós vimos que cada um dá o seu jeito, mas existe uma maneira correta de descartar medicamentos. E é isso que nós vamos ver com o Dr. Javier Gamarra Júnior. Ele é farmacêutico homeopata, mestre em gestão ambiental e coordenador do curso de farmácia da Uniandrade, em Curitiba. E também é membro da diretoria nacional da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas e do grupo de trabalho sobre homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. Doutor, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante que a população precisa conhecer melhor. É verdade. Doutor, pouca gente sabe, mas existe uma lei que obriga o descarte adequado de resíduos de medicamento, não é mesmo? Pois é, e o problema é que assim, a população tem pouco conhecimento sobre isso e na prática essa lei não está sendo aplicada. Desde 2010 nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que inclui a agenda dos medicamentos como um tema a ser resolvido e nós não temos solução até o momento. Muito interessante o vídeo mostrando como a população está lidando com a questão do resíduo de medicamento. E dos vários entrevistados, apenas uma pessoa falou corretamente qual é o destino adequado, que é justamente separar os medicamentos vencidos e em desuso que você tem no seu domicílio, colocar numa sacola e levar para um ponto de coleta adequado, que normalmente vai ser uma farmácia, uma drogaria, uma farmácia com manipulação. Doutor, então, de quem é a responsabilidade pela destinação correta? A responsabilidade é o que a gente chama de responsabilidade solidária. A cadeia farmacêutica, o setor farmacêutico é responsável pela destinação ambiental adequada dos resíduos dos medicamentos vencidos e em desuso da população. Então, tem que envolver indústria, distribuidoras, importadoras, as farmácias, drogarias, enfim, os pontos de varejo e, principalmente, a gente precisa da ajuda da população, porque a população tem que ser parceira da gente nesse sentido, tem que colaborar levando os medicamentos vencidos em desuso para os pontos de coleta adequados. Cada um tem a sua responsabilidade, então. É uma divisão de responsabilidades. E compartilhada e solidária. É muito importante isso. Doutor, e quais as consequências do descarte incorreto de medicamentos? Descartados incorretamente, os medicamentos se tornam poluentes ambientais. Eles podem contaminar as águas e o solo. E quais os danos disso para a população? Aí são muitos os riscos. Por exemplo, ao descartar contraceptivos, os anticoncepcionais em lixo comum ou jogar direto na água, no ralo, esses medicamentos se tornam poluentes ambientais que podem alterar a sexualidade de espécies animais. E isso é muito sério. Os antibióticos, quando descartados inadequadamente, e há um uso massivo de antibióticos, a gente sabe disso, eles podem promover resistência bacteriana. Isso traz como consequência a piora dos quadros de infecção, como por exemplo as infecções hospitalares, cujo exemplo mais evidente que nós temos nesse momento é a KPC. E, finalmente, os anti-inflamatórios, que são dos medicamentos mais consumidos no mundo todo, eles também podem afetar seriamente a saúde de espécies animais, como, por exemplo, as espécies de aves. Uma investigação que foi feita na Ásia e esses animais começaram a morrer de insuficiência renal e hepática depois de consumirem as carcaças de animais de criação que tinham sido tratados com diclofenaco. Então, é todo um ecossistema afetado, né? É todo o ecossistema afetado. E o medicamento pode poluir águas, solo e o ar. Então, ele está integrado no ambiente e é um poluente altamente resistente. Depois que ele entra em contato com o ambiente, se não houver a remoção dele, ele pode ficar anos a fio, mantendo suas propriedades biológicas e provocando danos. Então, é no alimento, é na água que a gente bebe? Sim, a água que a gente bebe já se sabe contém resíduos de diversos medicamentos, entre eles anti-inflamatórios, antibióticos, quimioterápicos, etc. E não adianta ferver a água para neutralizar? Não, isso não vai alterar. Nós teremos que ter um aprimoramento das tecnologias de tratamento de esgotos e de água para ter a remoção desses resíduos de medicamentos. O que não é feito? O que é difícil de fazer, é caro e no Brasil a gente tem muito poucas iniciativas.
Ok, doutor. Daqui a pouco, o doutor Javier vai falar sobre as maneiras corretas de descartar medicamentos vencidos ou sobras. Agora, vamos às dicas do quadro Bem-Estar. Você sabia que as parasitoses intestinais ainda prejudicam a saúde de muitas pessoas no Brasil? As principais formas de transmissão dos parasitas são a via oral e a penetração através da pele. Por isso, a prevenção está diretamente ligada aos hábitos alimentares e de higiene pessoal. Confira nossas dicas. Lave bem as mãos com água e sabão antes das refeições e depois de ir ao banheiro. Mantenha as unhas aparadas e evite colocar a mão na boca. Tome banho diariamente. Evite andar sem calçados, principalmente em áreas onde não há esgoto encanado. Mantenha cestos de lixo e caixas de água sempre bem fechados. A tuberculose é uma doença curável. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS e dura no mínimo 6 meses. Mas o uso irregular dos medicamentos pode tornar a bactéria resistente, dificultando a cura. Tosse por mais de 3 semanas é o principal sintoma da doença, que pode ser diagnosticada em qualquer unidade de saúde da rede básica. Suspeita que está com tuberculose? Procure uma unidade de saúde. O SUS é seu. Use, defenda. Hoje estamos falando sobre o descarte correto de medicamentos. Ao meu lado, o farmacêutico Javier Gamarra Júnior, para dar a resposta que o público está aguardando. Doutor, afinal, qual é a maneira correta de descartar os medicamentos? O que a gente faz em casa, normalmente? E as entrevistas reforçaram isso. Jogo no ralo, na pia da cozinha, no vaso sanitário ou diretamente no lixo comum. Esses procedimentos não estão corretos. O melhor, o adequado, o correto é separar os medicamentos vencidos em desuso numa sacolinha e levar para o ponto de coleta mais próximo. Quais são esses pontos de coleta? Farmácias, drogarias, farmácias com manipulação que têm coletores aptos a receber esses medicamentos. E na cidade, no município, que não existe esses postos de coleta, o que deve ser feito? Tem que procurar farmácias privadas, normalmente, que voluntariamente estão já fazendo essa coleta. Nós temos vários casos país afora, embora isso ainda não esteja tão disseminado quanto a gente gostaria. E como está essa situação no Brasil? Bom, existe legislação federal, embora ela não dê conta exatamente dos medicamentos, ela trata de todos os resíduos. Vários estados da federação fizeram leis de abrangência estadual, determinando a coleta dos medicamentos. Alguns estados têm leis mais aperfeiçoadas, outros menos. Nós temos o caso do Paraná, por exemplo, que é um estado que estabeleceu um plano de logística reversa de medicamentos, ou seja, que os medicamentos usados pela população, aqueles vencidos em desuso, sejam coletados pela cadeia farmacêutica e tenham destinação ambiental adequada, ou seja, a população vai levar esses medicamentos em farmácias, em drogarias, em farmácias com manipulação, que são pontos de coleta. Esses medicamentos vão ser coletados por empresas ambientalmente licenciadas e vai ser dada destinação ambiental adequada a isso, que normalmente as tecnologias que existem são incineração e aterro de classe industrial. Tá? Em outros estados da federação temos bons exemplos também. A Bahia também tem um sistema de coleta que tem apoio do Ministério Público lá e do grupo de trabalho que está atuando lá. Assim como no Paraná também tem um grupo de trabalho que está atuando, do qual eu faço parte. Há outros estados da federação que já tiveram grupos bastante ativos. Nós temos o caso de Santa Catarina, que tem alguma coisa de coleta, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, mas ainda são, Espírito Santo, mas ainda são ações esparsas. Não há uma ação uniforme a nível nacional que permita à população ter segurança de saber que agora a gente tem um plano nacional para a coleta dos medicamentos vencidos em desuso que a gente tem em casa. Isso ainda não acontece. Então, o que a gente recomenda para a população? Que comece a cobrar das autoridades locais para saber qual é a destinação ambiental que eles vão dar para os resíduos dos medicamentos que cada um de nós tem em casa. Porque todos precisamos de medicamentos o tempo todo, consumimos o tempo todo, porque o medicamento é um instrumento de saúde, a gente não vai tomar por passatempo, e a gente precisa de uma orientação adequada das autoridades para saber qual a destinação adequada disso. A população tem vontade de fazer, nós no Paraná temos tido vários questionamentos da população
quando a gente coloca esse assunto em pauta, perguntando, eu quero levar, estou, por exemplo, no norte do estado, numa cidade de pequeno porte, eu quero levar esses medicamentos para algum lugar, mas eu não tenho uma farmácia aqui. Mas, de repente, ele tem um ponto de coleta que está numa cidade de maior porte, que está próximo a ele. É o caso da região da Grande Londrina, é o caso da região da Grande Maringá. Né? Em outros estados da federação que tem alguma coisa de coleta, a gente tem acompanhado situações semelhantes, mas ainda não temos uma ação nacional efetiva. Tem discussões importantes sendo feitas. Há pouco tempo atrás, o Conselho Federal de Farmácia fez um seminário importante, reunindo os atores da cadeia farmacêutica e o poder público, incluindo o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Justiça, perguntando para a cadeia produtiva como nós podemos resolver essa questão que está pendente. Né? Se tentou um acordo setorial há tempos atrás, esse acordo setorial nacional fracassou, porque a proposta do setor produtivo não foi aceita pelo governo naquele momento, mas esse assunto está sendo resgatado agora e a gente vai ter um movimento importante, isso é possível perceber, vai ter um movimento importante no sentido de organizar isso a nível nacional. Por enquanto não tem. O que está acontecendo? O estado do Paraná está bastante avançado, a legislação estadual lá é bastante abrangente, tem a vontade do poder público de fazer a coisa acontecer, tem a participação dos atores da cadeia farmacêutica, tem apoio do Conselho de Farmácia do Estado do Paraná e a negociação com o setor produtivo lá está bastante avançada. O Estado da Bahia, como tem o apoio do Ministério Público local, mantém um projeto de coleta de medicamentos vencidos da população em várias cidades do Estado da Bahia. Mas ainda são casos pontuais. A gente precisa mais, a gente precisa que a população em todos os estados da federação tenha a segurança de saber que eu tenho um ponto de coleta próximo a mim que eu posso levar os medicamentos vencidos em desuso para esse local com segurança e aí eu não corro mais o risco de poluir o meio ambiente descartando os medicamentos de maneira inadequada. Então, cabe a nós, cidadãos, exigir, né, das políticas públicas. É importantíssimo. O cidadão tem o direito de exigir da autoridade pública que tome providências para resolver essa questão. Essa é uma agenda ambiental importante, o medicamento é um poluente ambiental importante, interfere na qualidade de vida do ambiente e interfere na nossa qualidade de vida e nós ainda não resolvemos essa questão aqui no Brasil. Além de cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar da saúde do nosso planeta, né, doutor? De todo o planeta, porque se o planeta adoecer, nós vamos adoecer juntos. Não estamos separados, é tudo interligado. É verdade. Doutor Javier, muito obrigada pela sua presença. Esse tema é muito importante, mas pouco discutido. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão rever seus hábitos depois das informações que você nos trouxe. Eu que agradeço a oportunidade, Daiane, a gente se coloca à disposição, lá no Paraná a gente está trabalhando a todo vapor, nós temos contatos, temos aproximação com pessoas em várias partes do país, o Conselho Federal de Farmácia também está dando apoio nesse sentido e eu tenho certeza que o cenário vai mudar muito em breve, eu sou otimista e eu acredito que isso vai acontecer. Que assim muito seja, obrigado. então. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a profissão farmacêutica? Acompanhe mais um Farmacêutico em Ação. O trabalho do farmacêutico ele é muito dinâmico, né? Aqui dificilmente a gente tem a mesma rotina todos os dias porque a gente tem vários fluxos de trabalho, né? Vários processos, vários profissionais trabalhando junto e como o nosso enfoque, né, é o paciente, então a gente tem que tentar assegurar que esse paciente receba o medicamento, né, de uma forma principalmente muito segura. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é gerenciar o uso do medicamento, desde o momento que a gente adquire até a administração no paciente. O programa de hoje fica por aqui. Dê a sua opinião. Envie um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Curta e divulgue os nossos vídeos do YouTube. Até o próximo programa. Tchau!